4 palavras muito breves, que são júbilo, gratidão, emoção e responsabilidade. Primeiro, júbilo. Naquela longa madrugada, para não dizer noite, de 6 e 7, entre 6 e 7 de julho, em que esperámos atentamente uma decisão que estava a ser preparada e que culminava um processo de tantos anos, todos nós partilhamos, por um lado, a angústia da espera e depois, no fim, o júbilo da chegada da Boa Nova. E foi um júbilo duplo, porque estamos aqui hoje a comemorar legitimamente no Bom Jesus do Monte aquilo que foi o reconhecimento a nível universal de um património que é um património que nos honra e nos prestigia. Não podemos esquecer que nesse júbilo entrou também a notícia de idêntica decisão relativamente à Basílica de Mafra. Basílica e realidade envolvente. Foi um duplo júbilo nacional, aquilo que sentimos. Aqui em Braga, naturalmente, foi sentido, sobretudo, o júbilo pelo reconhecimento de um património cheio de história, cheio de monumentalidade, cheio de espiritualidade, cheio de abertura, cheio de preocupações também ambientais, cheio de projeção para o futuro, mas não podemos aqui deixar de testemunhar também ao representante da Câmara Municipal de Mafra a alegria partilhada com esse duplo reconhecimento. O país sentiu-se muito, muito honrado e feliz com a dupla decisão. Tanto mais difícil quanto era dupla. Era bem mais difícil a defesa simultânea de 2 candidaturas do que a defesa de uma só candidatura. E quantas vezes não sofremos todos ao longo do processo e sobretudo na parte final, não sofremos pensando que uma candidatura poderia prejudicar a outra, involuntariamente. Isso não aconteceu. E por isso júbilo, alegria, é aquilo que sentimos no dia 7 de julho e é o que sentimos aqui no Bom Jesus do Monte, hoje, neste dia 6 para quase 7 de setembro. Mas gratidão. Gratidão desde logo àqueles que foram os protagonistas da fase final do processo que culminou na decisão de 7 de julho. Gratidão ao Sr. Dom Jorge Ortiga, que não só acreditou, como transformou esta luta numa luta essencial do seu munus como arcebispo primaz de Braga. Não havia dia que não me falasse. Foram dias sobre dias sobre dias. Olha que eu tenho notícias preocupantes. Olha que eu estou muito apreensivo. Eu dizia-lhe, mas não pode estar em melhores mãos. Isso é verdade. Mas chegam-me. Eu pensava, chegará de onde? Não pode ser da providência divina, porque essa por natureza só pode apoiar. De onde chegarão essas atuardas, esses rumores que fazem sofrer o Sr. Dom Jorge Ortiga? E eu já lhe dava com essa boa notícia a dizer, mas olha que não. Eu ainda tenho muitas dúvidas. Por uma vez o vi cético na vida. Eu sou testemunha ocular nos casos auditivo todos os dias da luta
insana o Sr. Dom Jorge Ortiga por esta causa, mobilizando a Diocese, transformando numa verdadeira causa da Diocese. Mas também, naturalmente, gratidão à confraria. A confraria, desde antes do primeiro momento que estava com esta luta. E com a confraria, aqueles que estiveram na preparação da candidatura, coordenaram a candidatura, prepararam cientificamente a candidatura, fizeram tudo o que estava ao seu alcance para que ela tivesse sucesso. Mas depois, o papel essencialíssimo da nossa diplomacia. Essencialíssimo. O que é uma ironia, vou dizer-vos, é uma ironia porque se a providência divina atuou em força, foi nas pessoas dos nossos embaixadores. Porque nenhum deles era propriamente, por assim dizer, um devoto do Bom Jesus do Monte. E acabaram por ficar mais devotos do que os devotos de muitos séculos, de tanto e tão bem conhecer a candidatura. O Sr. Embaixador António Sampaio da Nova, que tinha ainda por cima que pleitear as duas candidaturas ao mesmo tempo, e pleitear de forma a que ambas pudessem ser vencedoras, num contexto que nós sabemos como é complexo, nem imaginam como é complexo. É-lhe devido a uma palavra muito especial de gratidão. E embora foi feito irmão, agora sim irmão, passa a ser irmão da confraria do Bom Jesus do Monte. E depois o Sr. Embaixador Moraes Cabral, que tinha uma tarefa um pouco, não diria mais complexa, mas não menos complexa, que era, no meio de outras candidaturas a candidaturas, que chegavam em Lisboa à comissão de que era presidente, várias delas herdadas da sua antecessora, e que todas eram urgentes, e todas eram importantes, e todas eram nacionais, e todas eram inadiáveis, não apenas duas, mas mais do que duas, foi conduzindo uma gestão complexa do processo, até ele chegar à parte final, em que o Sr. Embaixador António Sampaio da Nova tem, sobretudo, de defender duas candidaturas. Isto mostra como a nossa diplomacia é excepcional, mas, sobretudo, como estas duas personalidades foram excepcionais. E é bom que fiquem gratos todos os presentes e os ausentes, porque foi mesmo excepcional. Nós sabemos como as candidaturas mereciam e merecem, mas não era uma evidência dogmática. Não era. Não era uma verdade de fé, a não ser para os crentes, por se tratar de duas basílicas. Aí sim, mas não é líquido que os decisores fossem todos crentes da mesma fé nas basílicas aqui consagradas. E depois, aqueles que estiveram permanentemente nesta luta, o Conselho Consultivo, os que foram missionários, eu diria que talvez o missionário mais insistente, rivalizando com o Sr. Dom Jorge Ortiga, terá sido o Sr. Engenheiro Luís Braga da Cruz. Foi de uma persistência doentia. Tinha que se pensar duas vezes se podia vir ou não a Braga, porque ele em qualquer recanto de Braga aparecia a perguntar pelo Bom Jesus do Monte. Mas em Braga, mas depois se o encontrávamos no Porto, era no Porto. Se deparávamos com ele em Lisboa, era em Lisboa. E depois não posso esquecer o papel fundamental da Câmara Municipal e do Sr. Presidente da Câmara. O Sr. Presidente da Câmara
com aquela sua teimosia e essa sua determinação bem conhecida, também se agarrou à candidatura e dela fez, quase competindo com o Sr. Dom Jorge. Não conseguiu competir, porque em termos de comparação religiosa seria apenas bispo e não arcebispo. Não chegaria a arcebispo primaz das Espanhas, como era antigamente, das Espanhas. Mas o que é facto é que também merece uma palavra de gratidão. Mas deixem-me alargar a gratidão como foi feito a todos. À CCDR Norte, à Direção Regional da Cultura do Norte, à Direção-Geral do Património Cultural, aos confrades, mesários, aos trabalhadores e, sobretudo, àqueles que durante séculos aqui vieram. Só é possível esta consagração porque o Bom Jesus não é uma descoberta de 2015, nem sequer do século XXI, ou do século XX, ou do século XIX. Todos os que ao longo dos séculos aqui vieram, devotos ou não devotos, e contribuíram, trabalhadores, mas também visitantes, muitos fiéis, outros não fiéis, fizeram a história do Bom Jesus. Esta história não existiria de outra maneira. Não é o resultado da parte final, do troço final de uma história. É toda a história. E por isso a terceira palavra, que é emoção. É emocionante este momento. É verdade que temos, felizmente, outros exemplos de reconhecimento pela Unesco da excelência de Portugal. Mas isso não retira emoção a este momento. Para aqueles que tanto lutaram e para aqueles que tanto acreditaram nestas duas causas. E aqui hoje, nesta causa. É um momento emocionante. Eu não escondo, não como Presidente da República, mas como cidadão, como pessoa, que desde os meus 5 anos de idade, aqui vim. Primeiro sem perceber bem o alcance, depois percebendo. Umas vezes não subindo o escadório, outras vezes subindo o escadório, outras vezes parando para perceber o significado das capelas, outras vezes para aqui ficar. Quando tinha de dar aulas ou tinha ocupações em Braga, aqui ficava. Aqui se ficava. E, portanto, para todos aqueles e todas aquelas que realmente ao longo do tempo incorporaram na sua vida o Bom Jesus do Monte, este é um momento emocionante. Última palavra, responsabilidade. Já aqui foi dito. Começa hoje uma nova fase histórica. É que o reconhecimento da Unesco é cheio de obrigações. Obrigações de cuidar do património. Obrigações de cuidar do património não só monumental, mas um património natural, ambiental, envolvente. Obrigações de zelar até ao mais ínfimo pormenor. Tudo isso é acompanhado. Eu há bocado estava sentado e olhava de um lado e do outro da Basílica e descobria o que não tinha descoberto ao longo de décadas. Que ela tem a ver muito com os 5 sentidos. Daquele lado está o ouvido, aqui a visão. E na visão se diz vede e vigiai. E vigiai. Há que vigiar. Teremos todos de ser vigilantes para merecermos o que foi alcançado agora. Vigilantes, a autarquia, mas também o Estado, foi dito, mas também a Diocese, numa colaboração que é tão importante, porque significa que, para as autarquias hoje, a dimensão cultural
é muito mais importante do que a mera dimensão das infraestruturas básicas, por muito prementes que elas sejam. Mas ao mesmo tempo que impõe, no relacionamento entre autarquias e Estado, uma colaboração e uma solidariedade contínua. E impõe entre a Igreja e os poderes públicos uma cooperação e uma solidariedade contínua. O que é bom, porque vivemos numa sociedade que é uma sociedade aberta em termos de liberdade religiosa, respeitadora das opções de cada qual, da fé dos que têm fé e da não fé dos que não têm fé, e respeita naturalmente o peso histórico daqueles que, ou daquelas confissões, que têm uma tradição, uma representação social diversa no quadro do todo que é a nossa pátria. Mas também vigilantes numa realidade fundamental. A partir de agora estamos perante património universal. Património da humanidade. Quer dizer aquilo que li no outro dia e gostei de ler, num depoimento do Sr. Dom Jorge Ortiga, que é, na própria Igreja, a abertura e a preocupação com os crentes, mas também com os que não são crentes. Com aqueles que são os mais carenciados, os mais dependentes, os mais sofridos, os mais carenciados. Com esses. Isso também faz parte da mensagem consagrada na decisão da Unesco. Como faz parte a abertura aos outros, o contrário da xenofobia, o contrário do fechamento, o contrário daquilo que é a exclusão do diferente, do diverso. Isso também faz parte das obrigações resultantes da Declaração da Unesco. Não significa reconhecer menos, estou à vontade para o dizer, como pessoa crente e católico que sou, não reconhecer o peso da Igreja Católica, traduzida em termos de fé no Bom Jesus do Monte. Significa ir mais longe. Também nisso temos de ser vigilantes no futuro. Porque também isso é respeitar o ser património da humanidade. Não é património de uma cultura, património de uma civilização, património de uma religião, património de um país, de uma nação ou de uma região. É mais do que isso. É evidente que para Braga é uma felicidade imensa. E Braga merece. Para o Minho é uma felicidade imensa e o Minho merece. Para Portugal é uma felicidade imensa e Portugal merece. Mas deve ser uma felicidade imensa para todos, para a humanidade. E essa é a mensagem de responsabilidade também para o futuro. Pensarmos nessa humanidade e naquilo que o Bom Jesus do Monte pode significar para essa humanidade. Para os muitos que aqui hão de vir, diferentes entre eles, muito diferentes, descobrindo aqui uns o refrigério em termos de fé, outros em termos de angústias pessoais ou sociais, outros em termos de reencontro com a natureza. Tudo isso cabe nesta mensagem. E por isso este momento é um momento tão importante. Júbilo, gratidão, emoção e responsabilidade. Valeu a pena lutar por este momento. Mas agora começa um novo desafio. Estar à altura da declaração, da decisão, do reconhecimento da Unesco.
Temos de estar todos à altura da alegria do dia 7 de julho. Naquilo que depender do Presidente da República, sabem que contam com ele. Tenho a certeza que naquilo que depender de vós, todos poderão contar convosco, uns com os outros, porque é um esforço coletivo, como foi uma vitória coletiva. Muitos parabéns, mas o desafio continua. Muito obrigado.